Professor, o senhor está com o microfone desligado, só para lembrar. Tá, obrigado. Mas vocês estavam me ouvindo? Não, eu E eu só ouvi quando o senhor disse que ia começar a gravar e parou. foi? Pois ainda bem que vocês me deram esse feedback, porque eu não apertei nada aqui no celular. Ou seja, ele. E já me reclamaram isso, inclusive, até nas outras aulas. Né? Eu dando aula, né? Nem tocando aqui no celular, de repente, penso, professor, teu áudio está mutado. Como assim? Né? Então, quer dizer, mais uma razão, né, para vou reclamar de novo, né, lá. Ó, vocês estão deixando mutado aí. Vocês estão me trollando. Mas tá, obrigado, tá? Sim, eu queria saber onde foi que a gente parou na última aula. Se eu não me engano, né, eu acho que o arquivo de vocês é esse, né? Vocês me confirmem aí. Se sim, a última coisa que a gente Era falou esse foi mesmo. Outra permutação circular. pergunta. Como o senhor não está vendo o chat, aí seria melhor a gente ficar respondendo por voz mesmo ou continuando no chat? Bom, eu vou. Pode ficar à vontade, tá? Eu vou me virar aqui nos 30. Normalmente eu tenho feito assim, eu tenho deixado direto no chat, não vejo a tela. O problema de não ver a tela é porque quando cai a internet, aí eu vejo imediatamente, porque na tela do celular ele apaga. Aí eu, né, às vezes eu pergunto e vocês já me confirmam, né? Então, quando eu olhando aqui o chat, direto no chat, eu não vejo mais isso. Então, vocês só me confirmam, tá? Se cair a net, me fala imediatamente, que eu vou ficar olhando diretamente com o chat, no chat. Mas vocês podem abrir o microfone também, tá? Muito bem. Bom, então, tá, a última coisa que a gente falou foi as permutações circulares. O nosso encontro de hoje a gente vai falar dos arranjos e das combinações, tá? Existe o arranjo tradicional e os arranjos com repetição, tá? No ensino médio, os arranjos com repetição, eles não são dados assim, né? Não são definidos como eu defini aqui, normalmente. Lá é dado como alguns tipos de contagem à parte, né? Então é dado como um exemplo simples. Eu já vi esses exemplos, né? Sendo trabalhados no ensino médio, mas não com essa nomenclatura, tá? Porque aqui eu vou dizer assim, a diferença arranjo, combinação e permutação essencialmente. Aí os subcasos dá para entender. Né? Essa combinação completa é uma combinação com repetição. Tá? Então aqui existem esses dois casos. Né? O arranjo sem e com repetição, combinação sem e com repetição. Tá? Aí eu vou dizer para vocês as diferenças. Né? Arranjo e combinação eu acho melhor sempre falar comparando um com o outro. Então, essencialmente, a ideia dos três é a seguinte, falando aqui de maneira introdutória. Então, para permutar, eu tenho N elementos e eu uso os N's. Tá? A gente usa os N elementos. Então, essa é a primeira diferença. Né? Arranjo de combinação não necessariamente usa os N elementos, usa menos. Né? Pega alguns elementos desse daqui. Então, deixa eu colocar essa primeira diferença. Arranjo e combinação, né, são casos em que se usa, em que se tem N elementos, sendo que aqui, deixa eu colocar aqui, vou considerar que os N elementos valem para os três, tá? Então, a gente toma N elementos, na permutação usa N, tanto no arranjo como na combinação a gente usa P deles.
ou seja, um número menor dos elementos, tá? O arranjo é a mesma ideia da permutação, mas com menos elementos, tá? Então, a fórmula aqui é o fatorial. Aqui também vai ser um subcaso de fatorial, né? Mas não vai ser o fatorial de todo mundo, né? Nem todo mundo aqui está selecionado. Então, vai ser um produtório limitado, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais produtório. Por isso que aparece aqui a divisão. Né? Eu explico já mais em detalhes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse produto aqui tem menos elementos do que aqui, né? no produtório. E a razão é essa, né? Porque é um subconjunto dos N elementos. E a diferença do arranjo de combinação é o seguinte: tanto as permutações como o arranjo calcula sequências. Então aqui são com N elementos, eu tenho N sequências diferentes, né? É uma outra maneira de se dizer o que significa a permutação de N elementos. E o arranjo também são sequências, sendo que são P sequências de N elementos. Então é dado por essa expressão, né? Já a combinação, ela não calcula sequências. A combinação, ela calcula conjuntos. Então, só para a gente visualizar aqui com um exemplo à parte, vamos supor que aqui da turma eu vou pegar, sei lá, 5 elementos. Então, eu vou pegar aqui na ordem, tá? Suponha que eu peguei a Cleane, que foi a última que comentou. Fernanda, que eu tenho um índice. Fernanda é a penúltima, tá? Vitor, Mathieu e Ian. Pronto, peguei aqui uma sequência. Se a gente estiver trabalhando com arranjo, por exemplo, então significa que se eu considero isso aqui agora, então isso aqui é outra sequência. Isso aqui não é a mesma coisa que a primeira. Sei lá, quais são os casos que... Dê um exemplo que a sequência tem importância. Então eu posso dizer assim: o primeiro vai receber 5 pontos, né, de bônus, o segundo 4 pontos. Aí, quer dizer, quando eu mudei a ordem, mudou também a pontuação de cada um. Né? Então significa que as sequências têm influência, né, nesse caso. Agora, se eu quiser o conjunto, então esses dois aqui é o mesmo conjunto. Tá? Então aqui é C, F, V, M, Y. Aqui não importa a ordem. Tá? É tudo um conjunto só. Então essas variações aqui, na verdade, quando a gente conta conjuntos, conta um só. Então a diferença aqui na combinação vai ser essa. Tá? Nada mais é do que a gente calcula como se fosse sequências, porém eu tenho que dividir a variação desses P's aqui, né? Porque as variações dos P's, né, vai dar as sequências, né, diferentes quando eu escolho P elementos. Então aqui entra um P fatorial. Então essa é a diferença, tá? Aqui eu estou contando sequências. Eu vou chamar aqui eu conto sequência, aqui subsequência, e esse daqui, sei lá, subconjuntos, alguma coisa assim. Então essa é a diferença de cada um. Aí no texto, nos textos, é isso que a gente tem que se preocupar. Quando a gente olhar um contexto, a gente tem que ver se o texto está considerando ordem, ou seja, se eu estou contando sequência, né, se a ordem tem influência no contexto, ou se a ordem não tem influência. Se a ordem não tem influência, porque são os conjuntos que estão sendo considerados. Essencialmente, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia geral dos 3 tipos de contagem. Ficou clara essa ideia para todo mundo? Eu sei que ela é bem geral, tá? Mas essencialmente é isso. Tá? Quando vocês dão aí o feedback, eu vou voltar aqui para o texto. Então vamos falar aqui dos arranjos, que são sequências, né? Como calcular sequências. Então vamos fazer uma leitura rápida aqui do texto.
né? E já a gente vai lá para os exemplos, né? Como a gente tem feito, para ver quais são os exemplos que se encaixam nessas definições aqui. Bom, a primeira definição, que são arranjos com repetição, diz o seguinte: considere N elementos, onde serão escolhidos P deles, né? P é menor do que N. Se a escolha no segundo momento, né, de algum elemento puder ser alguém que já foi escolhido anteriormente, então eu vou escolher P deles, né? E escolhi, por exemplo, o primeiro, ele está dizendo que, nesse caso aqui, a segunda escolha, eu posso escolher o primeiro novamente, tá? Um contexto que isso aqui funciona. Imagine que eu vou escolher, né? Vou repetir essa ideia usando vocês, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver quantos tem aqui. Tem 25 pessoas aqui na sala, tá? E suponha que dos 25 eu vou escolher 5 para explicar esses exemplos. Para explicar o primeiro exemplo, né, eu vou escolher um de 5, né, no caso, esses exemplos aqui. Esses aqui. Para escolher o primeiro exemplo, para explicar o primeiro exemplo, eu tenho 5 opções. Para o segundo exemplo, quem explicou o primeiro pode ser que explique o segundo. Então, esse é o contexto, né? Um contexto possível para essa que se encaixa nessa definição. Tá, vou gerar aqui as sequências, né, possíveis, onde o AJ é qualquer um dos P elementos, né, e ele é dado por essa expressão aqui. Tá, então vamos só... deixa eu contextualizar esse exemplo que eu falei agora. Vou botar aqui um exemplo à parte, tá? Então, suponha que eu vou considerar os 25 alunos da turma e eu vou escolher 5 para explicar os exemplos, por exemplo. Então, a primeira decisão, né, a decisão 1, é escolher, D1 é escolher um aluno. Vou botar primeiro aluno. E assim segue, né? A decisão 5 é escolher o quinto aluno. Muito bem. Aí, quando a gente for fazer a continha aqui, quantas opções eu tenho para escolher o primeiro? Eu tenho 25 opções. O segundo. Bom, o segundo aluno, ele pode explicar, né, também. Ou o aluno que foi escolhido aqui, desculpa, ele também pode explicar o segundo. Né? Então, aqui para a segunda opção, eu também vou ter 25 opções. E vai ser a mesma coisa para os demais, né? Até o D5, eu tenho isso daqui. Bom, aí pelo princípio, né, multiplicativo, a decisão da escolha dos 5 é o produto dessas decisões individuais, né? Então, o produto aqui do D1 até D5, né? O D1 é 25, né? O D2 também é 25 e assim vai, ou seja, é 25 elevado a 5. Tá? E se a gente for estender isso de forma geral, né? Se eu tiver, ao invés de 25, se eu tiver N elementos, e se eu for escolher P, a minha primeira decisão eu vou ter N opções, a segunda decisão também vou ter N opções, né? Até a Pésima decisão que eu também vou ter N opções. Consequentemente, né? O meu produto de decisões, né? Nesse contexto que eu estou criando, é mais geral, tá? Então, de maneira análoga a isso, né? Eu vou ter só N elementos e P, vou escolher P, né? Desses N's. Então, a primeira escolha eu vou ter N opções, a segunda também, né? E assim vai, né? Seguindo essa mesma ideia desse exemplo aqui, né? Se ao invés de eu ter 25 eu tiver N, e ao invés de escolher 5 eu escolher P, né? Então, do D1 até o DP, eu vou ter sempre N opções, né? Que aí ele sempre
quem foi escolhido aqui pode ser escolhido depois. Isso aqui significa, né, que a decisão de escolher um de cada é em elevado a P, né? Então, essa é a ideia dessa expressão aqui, tá? Arranjos com elementos repetidos. Tem a escrita aqui, né, que eu, no caso, isso aqui é chamado de arranjo N PAP com repetição, né? Não lembro se aqui eu botei. Tem que diferenciar, né? Que esse arranjo não é o mesmo que esse, né? Aqui está na nomenclatura igual, não dá. Muito bem. Então, tá, depois eu vejo. Tem várias coisinhas para consertar aqui no texto, né? Já. Muito bem. Então, baseado nesse exemplo, tá? Vocês primeiro me diz se ficou claro a ideia, tá? E segundo, digam para mim qual desses exemplos aí que vocês estão vendo se encaixa no arranjo, né? É um fenômeno de um arranjo com elementos repetidos, tá? Quando vocês fazem isso, me deem só um minuto, eu volto já.
Muito bem, deixa eu ver aqui as mensagens. Falaram E12 e E11. Bom, E11 é anagrama. Anagrama é sequência também, tá? Mas é sequência que eu vou usar todos eles. Eu acho que isso é... Pronto, o Vitor Vieira já respondeu isso, tá? Não sei se o Ítalo entendeu. E de fato ele confirmou aí. Muito bem. De fato é o E12, porque vamos fazer a leitura aqui. Ó. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas da retirada de uma bola de uma urna duas vezes em sequência, onde ao retirar observa-se sua cor e devolve-se. Ou seja, eu posso tirar novamente. Existe a possibilidade de eu tirar a mesma cor que eu tirei na, que eu, na primeira retirada. Né? Ok. Então, e as cores possíveis, né, são azul, branco e preto. Então, só contextualizando aqui, o exemplo 12, ele satisfaz essa ideia, né, do arranjo com os elementos repetidos, né, então eu tenho três cores, né, e eu vou retirar duas delas, tá, então as nossas decisões, né, vai ser a escolha, né, ou retirada de uma das bolas. Vou chamar I aqui, porque aí já fica geral, né? DI é retirar a iésima bola. Então, se for D1 é a primeira bola e D2 é a segunda bola, tá? Fica mais geral, tá? Aí, dessa forma, né, as maneiras de eu retirar as duas vai ser D1 vezes D2, né, pelo princípio multiplicativo. Para eu retirar D1, eu vou ter três opções. Para eu retirar a segunda, eu vou ter de novo três opções, né? Então, isso aqui vai ser 3 ao quadrado. E nada mais é do que o arranjo de 3, 2 a 2, repetindo os elementos. Né? Então, eu tenho 9 maneiras. Muito bem. Tranquilo, né? Então, essa é a ideia dos arranjos com repetição. Tá? O arranjo tradicional, ele não considera a repetição na escolha do próximo elemento. Essa é a diferença, tá? Então, significa que, nesse caso, né, eu vou tirar P, mas pode repetir, cada escolha pode repetir qualquer um dos N's. Então, o primeiro eu tenho N opções, para o segundo eu tenho N também, né? Aqui já isso não acontece no arranjo comum. Eu tenho N opções para retirada do primeiro, para o segundo é todo mundo menos o que foi retirado a primeira vez. Né? Então, acaba gerando uma expressão aqui diferente. Então, só explicando a ideia, tem um exemplo tradicional que eu uso para comparar arranjo com combinação, tá? Então eu acho que eu vou aproveitar esse ensejo, né, e falar dos dois já. Quer dizer, já faz a articulação aqui entre os três. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho, sei lá, 10 pessoas e eu vou escolher as pessoas de duas maneiras. A primeira maneira é assim, sei lá, vamos supor que essas 10 pessoas são candidatos. Esse aqui é um exemplo bem típico, bem tradicional, de arranjo de combinação. A primeira maneira que eu um contexto tipo conselho comunitário,
A segunda pessoa vai ser o vice. E a terceira, né, escolha, né, vai ser tesoureiro, sei lá. Bom, isso aqui é uma das maneiras, tá? A outra, suponha que não tem hierarquia, né? Suponha que a outra maneira da gente fazer isso. Aqui vai ser o membro 2 e esse membro 3. Então, se vocês observarem, aqui importa a ordem, né? Aqui não importa a ordem, porque, sei lá, deixa eu pegar aqui, voltar aqui para as mensagens aqui, deixa eu ver. Pegar o Vitor, o Ítalo e José Davi, por exemplo. Imagine que, né, eu peguei as 10 pessoas aqui na sequência das falas para ser os candidatos e vamos supor que, né, eu tenho essa sequência aí, tá? Um é o Vitor, o, sei lá, o outro é o Ítalo e José Davi. Bom, do jeito que eu escolhi aqui, que eu realizei a escolha, o Vitor ele vai ser o presidente, né? Porque ele é o primeiro aqui da sequência. Na sequência, o Ítalo vai ser o vice e José Davi vai ser o tesoureiro. Tá? Se eu mudo essa ordem, né? Se eu coloco essa ordem aqui, então nessa ordem eu só fiz trocar, né? O presidente agora passou a ser o Ítalo e o vice o Vitor. Ou seja, aqui eu preciso contar as sequências, né? Porque cada ordem impõe cargos distintos. Então, como aqui ele está calculando que eu vou calcular sequências, então isso aqui vai ser um arranjo. E, o fato de ser arranjo é porque eu tenho 10 pessoas disponíveis e vou escolher 3 delas. Tá? Ou seja, não é a mesma quantidade, né? Por isso que é arranjo. Nesse caso aqui, não. Esses dois vetores aqui, ou sei lá, essas duas sequências aqui desses 3 escolhidos, para esse caso aqui não faz diferença nenhuma. Tá? Vitor ser membro, Ítalo ser membro e José ser membro é a mesma coisa que Ítalo ser membro, Vitor ser um membro e José ser um membro. Quer dizer, não tem diferença nenhuma aqui, né? Então aqui eu vou contar conjuntos, aqui eu não vou contar sequências. Então, esse contexto aqui, ele configura a ideia de combinação. Tá? Não sei se está claro a ideia. Aí como é que a gente faz as contas, tá? Bom, vou colocar aqui a ideia das decisões, né? Então, D1 é escolher uma pessoa aqui para ser o primeiro, tá? Vou escrever só assim, escolher primeiro. D2 escolher segundo e assim vai, né? Escolher segundo e o D3 escolher o terceiro. Na contagem aqui vai ter uma pequena diferença, tá? Essa maneira que eu estou mostrando para vocês é uma maneira alternativa que eu não sigo a fórmula às cegas, e sim o contexto, né? A gente vai montando de acordo com o contexto. Então, para esse caso aqui, a primeira decisão, eu tenho 10 opções, né? Porque qualquer uma dessas 10 pessoas são candidatos possíveis a ser presidente. Depois de ter escolhido um, né? No caso aqui, o primeiro que eu escolhi foi o Vitor, né? Mas pode ser quaisquer um dos 10, na sequência aqui do chat, que eu criei esse exemplo, lógico. O segundo aqui, se for escolhido um para presidente, só me restam 9 opções aqui. E para o terceiro, eu vou ter 8. Né? Isso aí a gente já viu também, inclusive, pelos outros exemplos. Então, as decisões da escolha aqui da minha tríplice aliança, né, vamos dizer assim,
é o produto, né? Então, se eu fizer aqui o produto, eu vou ter as sequências possíveis. Então, aqui vai ser 10 vezes 9 vezes 8. Note que aqui não é 10 fatorial, porque são produtos, é o produto só de alguns elementos, né? São 3 elementos, porque são 3 decisões aqui, né? Então, isso aqui é o arranjo de fato, né? Então, aqui dá 720, tá? E aqui eu fiz a conta do arranjo, né? A diferença agora para esse caso aqui, né, e outra coisa, né? Note que aqui houve repetição, né? Porque eu posso, na segunda escolha, eu posso pegar o elemento que já foi escolhido. Aqui o presidente não pode ser presidente e vice, né? Então, se for escolhido alguém para o presidente, para ser vice é todo mundo menos o que foi escolhido. A diferença aqui para as combinações é que eu não posso contar, né, depois que eu escolho cada um deles, eu não posso contar suas variações, né, suas sequências possíveis. E as suas variações aqui, nesse caso aqui, é a permutação de 3. Né? Se eu permutar os 3 aqui, eu tenho todas as variações possíveis. Então, o que, que isso significa? Que para a combinação, a quantidade de conjuntos é eu pegar a quantidade de sequências, né, e dividir pela permutação dos 3. Aí eu vou estar contando quantos conjuntos eu posso formar com 10 pessoas. Né? Seria essa a ideia. E no caso seria 720 dividido por 3 fatorial, que é 6. Tá? Bom, essa é a ideia, né? Essa seria a ideia, é a diferença, né, de um para outro. Então, só me digam aí se ficou claro a ideia, tá? A diferença de um para outro, né? E no caso dos 3, né? Tranquilo, né? Muito bem. Aí, generalizando um pouco essa ideia, a fórmula ela acaba sendo um pouco mais trabalhosa, digamos assim, né? Porque tanto no arranjo como na combinação eu tenho um produtório aqui bem menor do que o fatorial. Tá? Então, uma das razões de eu trabalhar assim, dessa maneira, é porque eu já vou direto no produtório. Se a gente olhar as expressões, aqui tem os denominadores, ó, tanto aqui como aqui. Esse P fatorial aqui é a permutação dos escolhidos, né? Que na combinação, como eu quero conjuntos, então eu divido pela permutação dos escolhidos. Aí eu tenho os conjuntos aqui. E aqui eu vou ter a sequência. Quando eu abrir esses fatoriais aqui, muitos elementos vão se cancelar. Quem vai sobrar? Só os fatores, vão sobrar P fatores, tá? Que são as decisões da escolha de cada um dos P elementos. Muito bem. Então, baseado nessas ideias, né, aqui eu já falei de, né, matei 6 coelhos com uma paulada só, né? Já falei desses 2 casos. Então, digam para mim quais são os exemplos que satisfazem primeiro o arranjo, tá? E depois a gente vê a combinação. Então, olhando para esses exemplos aqui, quais deles se referem, né, ao contexto do arranjo? Bom, aí falaram 2 casos, né? Vamos ver aqui. O E13, eu falei primeiro de arranjo, né? E tem o E15. 15. 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
falaram vários já. Bom, o E15, eu acho que ele já foi mencionado aqui. O E15 é pegar 6 pessoas e ver quantas filas indianas eu posso ter. Então, isso aqui é uma permutação, né? Eu não estou tirando um subconjunto das 6. Eu não estou formando filas com 3 pessoas, por exemplo, ou 4 pessoas. Eu vou sempre usar as 6 pessoas. Então, eu aqui já entra na permutação, tá? Então, não é o E15, né? Inclusive, a gente já resolveu esse, tá? O E13. O E13, eu tenho 7 cadeiras numeradas de 1 a 7 e eu quero escolher 4 lugares. Bom, para escolher 4 lugares, não importa a sequência. Se eu escolho os lugares 1, 2, 3, 4, por exemplo, né? Se eu estou junto com eu e mais 3 amigos, a gente quer, sei lá, que os amigos se sentem juntos, né? Então, sei lá, vamos supor que eu escolho os lugares 1, 2, 3, 4. Se eu disser que escolhi os lugares 3, 2, 4 e 1, é a mesma coisa, né? Então, não importa a sequência, né? Nesse caso aqui, isso aqui se caracteriza pela combinação, né? Porque conta conjuntos. E o E10, né? Comentaram também o E10. O E10, se tem um baralho de 52 cartas, eu vou retirar 3. Ou seja, aqui vai entrar ou numa combinação ou no arranjo, né? Porque eu vou tirar subconjuntos, né, de um conjunto maior. São retirados sucessivamente e sem repetição, né? Então já não entra nos arranjos, nem nas combinações, nem nas permutações com repetição. Aí ele pergunta quantas sequências, né? Aqui é que mata, né? Essa palavra é a que define, né? Quem calcula a sequência são os arranjos. Então, né, arranjo porque são subconjuntos, né, de um conjunto maior e são sequências. Então, no caso, é o E10, né, para arranjos. E o E13 para combinação. Tá? Então, vamos fazer essas continhas. Tá? Tá, então, vamos lá. Vamos para o E10, né, que eu quero um caso que tenha a ver com arranjos. Deixa eu só ver o E15. A Fernanda... Aqui a sequência importa, mas qual é o problema? Por que aqui não enquadra nem no arranjo nem na permutação? Não, no arranjo ou combinação, desculpe. Porque as filas que eu vou formar usa todo mundo, né? Usa 6 pessoas. E tanto o arranjo como combinação, a gente retira elementos do total. Então, por exemplo, isso aqui entraria no contexto de arranjo, se eu dissesse assim, quantas filas de 3 pessoas eu posso formar com 6 pessoas disponíveis? Então, aqui usa todo mundo, né? Para ser um arranjo tem que usar menos do que se tem. Muito bem, então, meu N é 52, né? 52 cartas. O meu P é a quantidade de cartas que eu vou retirar, são 3. Ele não admite a repetição, ou seja, puxou a primeira carta, né, não devolve para o baralho aquela carta. E vamos às decisões, né? A decisão I é retirar carta I. Ou seja, D1 retirar carta 1, né, a primeira carta, D2 a segunda e assim vai. Tá, então vamos aqui ver as possibilidades, né? D1 eu vou ter 52, D2 eu vou ter 51, né? Porque aqui vai ser retirado uma das 52 opções, me restando 51.
E as possibilidades para a terceira vai ser 50. Bom, a minha decisão, né, de retirar as 3 cartas vai ser o produto dessas 3 decisões. E isso vai me dar 52 vezes 51 vezes 50. Pronto, acabou, né? Esse aqui é um caso de arranjo. O caso de arranjo é bem simples, né? Se eu for usar a fórmula dá mais trabalho, né? A fórmula seria 52 3 a 3, né? Então isso aqui seria 52 fatorial e 52 menos 3 fatorial. Né? Aí isso aqui ia dar 52 fatorial, né? Aqui 49 fatorial. Abrindo a parte superior fica 52, 51, 50, 49 e cancela com 49. Quer dizer, é um processo mecânico que dá a mesma coisa. Né? Se a gente olhar isso, é idêntico, né? As decisões que nós tomamos. Vocês podem ficar à vontade. Tá? Na verdade, assim, é bom numa atividade, né, dissertativa, como vocês respondem. Vocês só precisam elaborar um texto, assim, sem muito, sem muito fundamento, como se fosse um texto de demonstração. Não precisa chegar a tanto, mas só justificar, né? Nós temos 50, sei lá, 52 cartas, vamos escolher 3 dessas 52. Né? Então, a fórmula do arranjo, né? Sei lá, é bom sempre explicar, né? Na resposta. Nunca é bom botar só assim, por exemplo. Não tem. Tá correto, tá, mas assim, não é interessante o professor olhar só isso aqui, assim. Dado que quando o professor pergunta, né? Por exemplo, se fosse uma prova oral, né? O aluno ele não ia simplesmente falar isso, né? Sei lá, ele ia explicar, né? Tentar explicar para o professor e para o pessoal, né? Demonstrar conhecimento. Eu acho que o texto é a mesma coisa. Você, né, vai redigir o que tem na sua cabeça. O professor ele quer saber o que tem dentro da sua cabeça. Às vezes o professor vê o que o aluno não sabe, mas ele não está sabendo escolher as palavras. Então, é bom o professor corrigir isso também, né? Porque o aluno ele vai começando a se moldar, né? Esse ramo científico existe algumas maneiras de se falar, né? É isso, né? Pelo menos é como eu imagino. Mas eu, normalmente nos enunciados dessas aulas de forma síncrona, eu tenho exigido um pouco dessa coisa, né? Eu coloco lá, faço uma redação, né? As redações diferem em pontos, né? Às vezes, a mesma resposta de 2 alunos, a nota era diferente porque um fez o texto organizado, explicou bonitinho, né? Às vezes sem precisar formalizar demais, né? É só as suas palavras. Né? E teve gente que botou só a resposta e ganhou menos pontos, né? Aí vieram me questionar, eu disse, ó, no enunciado, aí eu botei redação, ó. Não tem redação. Ah, tá. Então, eu vou colocar sempre, tá? Essa questão da redação. E eu vou ver se escolho, boto umas questões de múltipla escolha também. Ok. Sim. Agora a gente vai para 13, né? Então eu tenho 7 cadeiras, numeradas de 1 a 7, eu vou escolher 4 lugares. Tá, então, seguindo a mesma ideia. Seguindo a mesma ideia, nós temos 7 lugares. A gente vai escolher 4. E, no caso, a gente vai estar querendo calcular conjuntos. Né? São 4 conjuntos aqui. Eu vou botar assim, só para diferenciar. Quando eu não botar nada, normalmente vai ser sequência. Sei lá. Tá, então, as decisões aqui é praticamente a DI, escolher cadeira I.
não o número, tá? Mas sim na ordem. Sei lá, iésima. Aqui eu escrevi, tá meio esquisito, né? Que era para ser o contrário, iésima cadeira. Cadeira iésima, não se fala muito isso, mas assim, que estou em aula, né? Então vou abusar desses erros, volta e meia. Sim, então a mesma coisa, né? A primeira decisão é escolher a primeira cadeira. Né? Então, quantas opções eu tenho? Eu tenho 7 opções. A segunda eu tenho 6 opções, 5 e 4, né? Muito bem. Se eu fizer o produto, eu estou simplesmente calculando as sequências. Mas eu não quero as sequências, né? Então, se eu não quero as sequências, eu tenho que dividir isso aqui pela permutação das 4 cadeiras escolhidas. Então, eu tenho que dividir pela permutação das 4 escolhidas, né? Então, isso aqui vai me dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? Sobre 4 fatorial, né? 4 fatorial, 4, 3, 2, né? Aí 4 vai embora com esse. E 6 é 3 vezes 2, né? Então aqui eu tenho 35 maneiras. Então, tranquilo, né? Deu para entender os dois casos, né? Deu para entender a diferença aqui o arranjo praticamente é só o produto, né? A combinação tem a divisão, né? Das permutações dos escolhidos. Dá para visualizar isso, né? Muito bem. Agora vamos ao último caso, tá? Hoje a aula vai terminar um pouco mais cedo, porque eu pretendo. A minha intenção inicial era falar até aqui hoje, tá? A combinação completa. Aí eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Eu não sei aqui se tem alguns exercícios. Exercícios tem, né? Só não lembro se eu acho que eu coloquei tudo na ordem. Então vocês vão tentando fazer, tá? Essa aqui já não é, deixa eu ver. N crianças pode formar uma roda, aqui ainda entra. Tem uns casos aqui, tá meio misturado aqui. Bom, mas enfim. Aí vocês vão tentando fazer, vão fazendo mais ou menos como eu fiz, né? Que é, a gente foi procurando os exemplos que se encaixavam, né? Vocês vão tentando fazer lá. Bom, mas enfim, vamos para o último caso aqui, que é o de combinação completa. Combinação completa é a combinação que pode haver repetição, tá? Então, deixa eu fazer aqui a leitura, tá? E a gente vai fazer as considerações. Né? Então, considere N elementos, né, de onde serão escolhidos P deles, né, não necessariamente distintos. Então, pode ser que desses P's, né, sejam escolhidos mais de um elemento. Assim, né, a combinação completa, né, de NP é o número de soluções inteiras positivas dessa equação aqui. Para que fique claro, né, falar abstratamente assim, de muitas ferramentas às vezes não é muito interessante. Né? Então, deixa eu pegar o último exemplo que sobrou, que foi esse, ó, o E14, ele entra nessa ideia do combinação com elementos repetidos ou combinação completa. Tá? Então, ele diz assim, ó, de quantas formas é possível comprar 4 sabores de sorvete de uma sorveteria que oferece 7 sabores? Primeiro, aqui a gente não está preocupado com sequência, né?
Porque, por exemplo, pode ser que os 4 sabores sejam de um único, né? Então aí não importa a sequência nenhuma. Pode ser que a gente escolha 3 de um. Se puder repetir o N, no caso você está falando do E14, a Fernanda no caso, né? Ela colocou, eu fiquei em dúvida. Aqui essa contagem é um pouquinho diferente, tá? No caso pode repetir o sabor. No entanto, só vai ser comprado 4. Esse é o diferencial, tá? Então, para contar esse aqui, já não conta do mesmo jeito que o outro. Se você contar do outro jeito, né, eu vou abrir a conta para esse caso aqui, você vai ver que pode ser que não dê nem natural. Aí já é desconfiável, né? De quantas formas eu posso escolher 4 sabores? Aí, sei lá, se for, você pode escolher de 12 formas e meia, né? Isso não existe. Tem alguma coisa errada, né? Se der algum número assim. Então, a ideia para responder esse problema é montar aquela equação, né? Então, a equação é assim, né? No caso, aquela equação se estuda em VGA, porque ali é uma equação linear, né? Tá, então, deixa eu mostrar aqui. O E14 é o seguinte, eu tenho o meu N é 7, né? São 7 sabores. E dos 7 eu vou escolher 4. Então, isso aqui, esse contexto aqui já não entra mais permutação, seria o arranjo ou combinação. Como a gente fez alguns comentários e viu que não importa a sequência, então isso aqui entra no caso das combinações. Então, a maneira da gente calcular é a seguinte, eu vou montar a equação aqui em cima desse contexto. Então, eu tenho a quantidade de escolhas, né, vai ser meu x1, a quantidade de escolhas do primeiro sabor, possa ser que não escolha nenhum, pode ser que se escolha um ou até 4, né, mas aqui são as escolhas do segundo sabor, aqui do terceiro, eu vou colocar todas porque eu vou fazer alguns rascunhos. E assim vai. Então aqui os 7 sabores, sendo que essa soma aqui tem que dar 4, né? Vai ter alguns sabores que não serão escolhidos, né? Não dá para escolher um de cada. Você vai na sorveteria e suponha que lá tem 366 sabores. Você não tem como escolher um de cada, né? Assim, é impossível. Mesmo que seja uma colherada só, mas mesmo assim é muita coisa. Então, para fazer essa escolha, ele se usa de outro artifício, né, para fazer essa contagem. Então, aqui eu vou separar em barras. Esse espaço aqui é destinado à escolha x1, né? Tipo assim, eu estou materializando aqui a coisa. Imagine que aqui, né, vou colocar aqui esses espaços aqui são espaços onde tem os sabores. E literalmente eu vou escolher os sabores, tá? Então, sei lá, suponha que gostei do 4º sabor, eu vou querer um desse. O 5 eu adoro, eu vou escolher 2 desse. E sei lá, eu vou escolher um porque eu vou levar para alguém, né? Então, só para não ficar tão poluído, tá? O que a gente fez foi isso daqui, ó. Né? Tem os espaços destinados a cada sabor. E aqui no caso eu repeti, né, o 5º sabor 2 vezes. A gente for olhar, a soma aqui dá 4, né? Se fosse eu não escolheria assim como você escolheu, né? Sei lá, eu posso levar isso aqui, né, para um grupo e alguém pode dizer isso. Meu irmão, não gostei não. Se fosse você, eu não escolheria esses sabores não. E você escolheria qual? Aí a pessoa vai dar as opções dela, né?
eu escolheria 3 desse quarto sabor, que você escolheu só um, mas ele é o melhor de todos, né? E eu escolheria o 7, por exemplo, né? O 7 tem álcool, eu adoro, sei lá, suponho que é abacaxi com vinho, né? Não sei se você já tomaram esse sorvete, é delicioso. Então, beleza, ele escolheu esse aqui. Tá, então percebam que essa maneira de calcular, né, todas as opções se reduz a uma permutação, porque aqui é só troca de ordem. Veja só, escolher um para o primeiro, um para o quarto e um para o quinto, dois para o quinto, se resume a bola, barra, 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 bola, barra, bola, bola, barra, barra. Né? Essa sequência que eu falei entre bolas e barras é o que faz essa escolha aqui, a realização dessa escolha que eu mencionei. Essa segunda escolha aqui, ela tem a configuração barra, 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 bola, 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 barra, 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 bola. Né? Então, quando eu sigo essa ordem, é porque eu escolhi 3 sabores para o quarto e um para o sétimo. Então, o que isso significa? Né? Que essa combinação com os elementos repetidos aqui vai se resumir a uma permutação. Quantos objetos tem aqui? Né? Então, aqui eu tenho um objeto, 2, 3, aqui tem mais 3, né? Que no caso vai ser do 4, 5 até o 6. Aqui é o sétimo objeto, o oitavo, o nono, tem 10 objetos aqui. Então, tem 10 objetos aqui. Então, eu vou permutar os 10, sendo que na permutação dos 10, eu só tenho 2 objetos. Um é a barra e o outro é a bola. Quantas barras tem aqui? Em todos os casos vai ter sempre 6 barras, e nesse caso aqui vai ter sempre 4 bolas. Tá, então é assim que a gente realiza a nossa combinação, tá? Então isso aqui, né, aí é só fazer as contas, né? Vai ficar 10 fatorial, 6 fatorial, 4 fatorial, né? Aí aqui se for 10, 9, 8, 7, 6 fatorial, né? Aqui já vai ter o cancelamento, né? E 4 fatorial é 4, 3, 2, 1, né? 4 e 3 é 8, né? 3 eu simplifico com 9, dá 3, então vai dar 210 maneiras. Muito bem, então tem essa segunda maneira de... Quer dizer, tem essa combinação, né, que se resume a quantas soluções eu tenho nessa equação linear. Bom, então, me dá um feedback aí para ver se ficou claro essa ideia, tá? E se vocês têm dúvida, né? Se vocês têm dúvida, se manifeste. Muito bem. Bom, então, essa ideia do princípio da inclusão e exclusão, né, eu não vou começar agora, tá? Eu sei que é a ideia básica de conjuntos, né? O número de elementos da união, o número de elementos de A, mais o de B menos da interseção, né? E tem uma generalização aqui. Para 3, eu posso fazer para 4 e etc. Então, o que eu vou fazer? Tá? Por hora eu vou parar por aqui, porque eu vou agora eu vou fazer uma atividade em relação a essa parte, né? A gente viu o princípio aditivo e multiplicativo, né? E os fatoriais, permutação, arranjo e combinação básicos. Eu vou fazer uma atividade deles, né? Passar para vocês. E na próxima aula a gente continua com essa parte, né? Vocês vão me entregar, né? O mesmo esquema lá do exercício de conjuntos. E essa outra parte, né? Que é esse princípio, permutação caótica, o da reflexão, deixa eu ver se tem mais algum da casa dos pombos. Eu não sei se eu divido esse também em mais 2,
Mas não sei, né? À medida que eu for dando, né? Sei lá, eu posso dividir em dois blocos. A cada 2 blocos eu faço uma atividade, né? E vocês me enviam e a gente vai montando a nota com isso, né? Com esses exercícios. Então tá tranquilo, tá? Eu vou só sair aqui, né? Eu sempre abro, todos têm direito de falar o que quiser. Para não haver censura, eu sempre tiro aqui da gravação, tá? Vou interromper aqui. E